5 de março de 1943. Base naval de Norfolk, Virgínia. O primeiro grupo de caça e destruição americano preparava-se para navegar no Atlântico. O capitão Giles Short, oficial comandante do USS Bogg, revisou a mensagem criptografada do 10º Comando de Frota. A inteligência ultra havia decodificado transmissões navais alemãs, revelando a posição de múltiplos pontos de encontro para reabastecimento de submarinos. Os submarinos de suprimento, vacas leiteiras, o 459 e o 487, estavam programados para reabastecer as matilhas de lobos que operavam ao longo das rotas de comboio. O oficial de operações alcançou o telefone seguro. Um porta-aviões de escolta apoiado por 4 contratorpedeiros de escolta caçaria os caçadores. USS Bogg, USS Belknap, USS George E. Badger, USS Osmond Ingram e USS Clemson. O que nenhum deles sabia era que esta única implantação desencadearia a reversão mais catastrófica na história da guerra submarina. Em 8 meses, os grupos de caça e destruição americanos destruiriam o mito da invencibilidade dos submarinos e forçariam o almirante Karl Dönitz a retirar toda a sua frota de submarinos do Atlântico. A Batalha do Atlântico ensinou a ambos os lados que a guerra submarina não se resumia apenas a afundar navios. Tratava-se de cálculos de tonelagem. Afunde mais tonelagem do que o inimigo pode construir e a vitória virá. Perca submarinos mais rápido do que eles podem ser substituídos e a derrota é inevitável. O braço de submarinos da Marinha de Guerra alemã havia estabelecido domínio em todas as rotas de navegação do Atlântico. Em março de 1943, as matilhas de lobos afundaram mais de 80 navios, totalizando quase 500 mil de toneladas. Em abril, as perdas aumentariam para mais de 600 mil toneladas. O pico da ofensiva dos submarinos. A aritmética parecia favorecer a Alemanha. 20 novos submarinos entravam em serviço a cada mês, enquanto as perdas médias eram inferiores a 10. O almirante Karl Dönitz comandava mais de 400 submarinos de seu quartel-general na França. Suas táticas de matilha de lobos quase romperam a linha de vida entre a América e a Grã-Bretanha. Os comboios SC-121 e HX-229 foram massacrados. Winston Churchill escreveria mais tarde que o perigo dos submarinos foi a única coisa que realmente o assustou durante toda a guerra. O USS Bogg deslocava 9.800 toneladas e transportava uma guarnição de 890 homens. Seu convés de voo estendia-se por 495 pés, lançando 12 caças F-4F Wildcat e 9 bombardeiros de torpedo TBF Avenger. Mas as maiores armas do porta-aviões eram tecnologias que os alemães ainda não compreendiam. Radar de comprimento de onda centimétrico, invisível ao equipamento de detecção alemão, equipamento de localização de direção de alta frequência, que podia triangular transmissões de rádio de submarinos com precisão devastadora, e transportado nos compartimentos de bombas de seus Avengers, uma arma secreta designada como Mina Mark 24 para disfarçar sua verdadeira natureza. O torpedo acústico FIDO. O conceito de caça e destruição representava uma mudança fundamental na guerra anti-submarina. As escoltas de comboio tradicionais só podiam reagir aos ataques, forçadas a escolher entre perseguir submarinos e proteger navios mercantes. Os grupos de caça e destruição não tinham tais restrições. Sua única missão era encontrar e destruir submarinos onde quer que operassem. O tenente-comandante Howard Avery comandaria mais tarde o esquadrão composto 9 a bordo do Bogg. Veterano de operações de comboio no Atlântico, Avery entendia que os submarinos eram mais vulneráveis durante 3 períodos críticos, emergindo para carregar baterias, encontrando submarinos de suprimento para combustível e torpedos e transmitindo relatórios de rádio para o quartel-general de Dönitz. A doutrina alemã de submarinos exigia comunicação de rádio frequente, relatórios de posição a cada 24 horas, relatórios de contato imediatamente ao avistar comboios, observações meteorológicas 2 vezes ao dia,
avaliações de danos após ataques. Cada transmissão era uma sentença de morte potencial, revelando a localização do submarino às estações aliadas de localização de direção. A bordo do U-569, o capitão-tenente Hans Johansen revisou suas ordens de patrulha. 7 semanas no mar esgotaram as reservas de combustível a níveis críticos. Instruções de rádio o orientaram a encontrar-se com a vaca leiteira U-459 nas coordenadas 50 graus e 40 minutos norte, 35 graus e 21 minutos oeste. Johansen comandava o submarino desde o início de 1943, assumindo o lugar de Hans-Peter Hinrichs, que liderara o barco em suas patrulhas anteriores. O U-569 era um submarino do tipo 7C, o cavalo de batalha da frota alemã, deslocando 769 toneladas na superfície e 871 toneladas submerso. Carregava 14 torpedos e uma tripulação de 44 homens. Seus 4 tubos de proa e o único tubo de popa foram responsáveis por um navio mercante e danificaram outro durante sua carreira, uma contagem modesta que refletia o ambiente cada vez mais perigoso do Atlântico. Mas a maior vulnerabilidade do submarino permanecia inalterada desde a Grande Guerra. Motores a diesel exigiam ar para a combustão. Baterias elétricas precisavam de horas de carregamento na superfície. Um tipo 7C podia permanecer submerso por 18 horas em velocidade econômica, mas a evasão em alta velocidade drenava as baterias em menos de 1 hora. Os grupos de caça e destruição americanos exploraram essas fraquezas com precisão científica. Padrões de busca calculados para maximizar a cobertura do radar. Cronogramas de patrulha aérea programados para flagrar submarinos na superfície. Protocolos de ataque projetados para manter pressão contínua até que as baterias estivessem esgotadas. Às 14 horas e 20 minutos de 22 de maio de 1943, o piloto de Avenger, tenente William Chamberlain, detectou um submarino na superfície pelo radar. Distância de 18 milhas, marcação 090 graus relativa. Ele empurrou o manche de controle para frente e iniciou sua corrida de ataque. O U-569 navegava na superfície a 15 nós, com seus motores a diesel carregando baterias esgotadas após uma noite de evasão. A vigia da ponte avistou a aeronave se aproximando a 8 milhas. Sinos de alarme tocaram por todo o barco, enquanto Johansen ordenava um mergulho de emergência. Procedimentos de mergulho rápido para um tipo 7C exigiam 35 segundos do alarme até a profundidade de periscópio. Válvulas dos tanques de lastro abriram. Motores a diesel pararam. Motores elétricos foram acionados. A proa do submarino inclinou-se bruscamente para baixo enquanto toneladas de água do mar inundavam os tanques. O padrão de cargas de profundidade do tenente Chamberlain pegou o U-569 em profundidade rasa. 4 cargas de profundidade. Mark 17 ajustadas para detonação rasa. As explosões danificaram severamente o submarino, forçando-o de volta à superfície. Um segundo Avenger, pilotado por Howard Roberts, já estava em posição quando o submarino reapareceu. Roberts atacou imediatamente, mas cessou fogo quando observou bandeiras brancas aparecendo no periscópio do submarino. A tripulação estava se rendendo. O contratorpedeiro canadense HMCS St. Laurent foi enviado ao local, mas enquanto se aproximava, Johansen ordenou que sua tripulação afundasse o barco e abandonasse o navio. 25 dos 44 membros da tripulação sobreviveram para serem retirados do Atlântico. 19 homens afundaram com seu barco. A captura de sobreviventes do U-569 forneceu à inteligência aliada informações valiosas. Durante o interrogatório, os submarinistas alemães expressaram choque com a precisão dos ataques aéreos americanos. Eles sabiam exatamente onde estávamos, afirmou um sobrevivente. Era como se pudessem ver através do próprio oceano. Mas a inteligência ultra havia revelado mais do que posições individuais de submarinos. Analistas de criptografia em Bletchley Park haviam decodificado todo o sistema de grade naval alemão, identificando áreas de patrulha, pontos de montagem de matilhas de lobos
e coordenadas de encontro para suprimentos. Cada submarino no mar estava potencialmente comprometido. Em 5 de junho de 1943, a aeronave do USS Bogg localizou o U-217 carregando baterias na superfície a 450 milhas a oeste dos Açores. O capitão-tenente Kurt Reichenbach Klinke comandara o submarino em 3 patrulhas, afundando 3 navios totalizando 10.651 toneladas. Aeronaves do Bogg atacaram ao amanhecer, pegando o U-217 nos momentos vulneráveis antes do mergulho. As cargas de profundidade do primeiro Avenger danificaram o mecanismo de mergulho do submarino. Incapaz de submergir, Reichenbach Klinke ordenou que suas guarnições de canhão enfrentassem a aeronave atacante enquanto as equipes de controle de danos trabalhavam desesperadamente para consertar os planos de mergulho. O combate de superfície durou 18 minutos. O canhão de convés de 88 mm e as armas antiaéreas de 20 mm do U-217 dispararam mais de 300 tiros. Um Wildcat sofreu danos leves por fragmentos de granada, mas o submarino estava travando uma batalha perdida contra aeronaves projetadas especificamente para a guerra antissubmarina. Um Avenger do esquadrão do Bogg desferiu o golpe mortal com cargas de profundidade que cercaram o submarino perfeitamente. As explosões destruíram o casco de pressão do U-217 em vários locais. O submarino afundou com todos os 50 tripulantes, incluindo Reichenbach Klinke. Nenhum sobrevivente foi resgatado da mancha de óleo que marcou seu túmulo. O impacto psicológico nas tripulações de submarinos foi imediato e devastador. Interceptações de rádio revelaram ansiedade crescente entre os comandantes de submarinos sobre as armas milagrosas americanas que pareciam encontrar alvos independentemente das táticas de evasão. Relatórios de moral falavam de tripulações, tornando-se cada vez mais relutantes em emergir até mesmo para o carregamento essencial de baterias. O almirante Dönitz respondeu às perdas crescentes com modificações táticas. Submarinos foram ordenados a transitar pelo Golfo da Biscaia submersos, independentemente do esgotamento das baterias. O reabastecimento na superfície foi restrito à escuridão. As transmissões de rádio foram reduzidas ao mínimo absoluto, mas essas medidas apenas retardaram o inevitável. Os americanos tinham o ímpeto e as vantagens tecnológicas que as mudanças táticas não podiam superar. Em junho de 1943, 5 grupos de caça e destruição estavam operando no Atlântico, cada um centrado em um porta-aviões de escolta com telas de contra-torpedeiros de escolta. USS Bogg, USS Card, USS Core, USS Santee e USS Croatan representavam uma capacidade industrial que a Alemanha jamais poderia igualar. O USS Card, comandado pelo capitão Arnold Buster Isbell, se tornaria um dos grupos de caça e destruição mais bem-sucedidos da guerra. Entre julho e outubro de 1943, o grupo do Card seria responsável por 8 abates confirmados de submarinos, ganhando a primeira citação presidencial de unidade concedida a um grupo de caça e destruição. As técnicas desenvolvidas pela equipe do Card tornaram-se doutrina padrão. Aeronaves patrulhariam em padrões de caixa em expansão a partir da posição do porta-aviões. Contatos de radar de superfície desencadeavam ataques imediatos. Submarinos que mergulhavam às pressas eram marcados com marcadores de corante e perseguidos por contra-torpedeiros de escolta usando morteiros Hedgehog e cargas de profundidade. Em 7 de agosto de 1943, a aeronave do Card localizou a vaca leiteira U-117, reabastecendo o U-66 na superfície. O submarino de suprimento foi pego com as mangueiras de combustível ainda conectadas, tornando o mergulho de emergência impossível. O Avenger do tenente Charles Stapler atacou imediatamente, lançando 4 cargas de profundidade que cercaram o U-117. A explosão de mais de 400 toneladas de combustível diesel criou uma coluna de fogo visível a 30 milhas de distância. O U-66 conseguiu mergulhar, mas foi danificado pela explosão.
Ele sobreviveria a este encontro apenas para encontrar seu destino 9 meses depois, em uma das batalhas mais incomuns da guerra. O capitão-tenente Klaus Bargsten, comandando o U-521, testemunhou a destruição do U-117 da profundidade de periscópio. Seu diário de guerra capturou o choque sentido pelos comandantes de submarinos. Os americanos aparecem em todos os lugares simultaneamente. Suas aeronaves chegam sem aviso. Suas armas são impossivelmente precisas. Não somos mais caçadores, mas os caçados. Outubro de 1943 marcou uma virada que definiria o restante da Guerra do Atlântico. O braço de submarinos perdeu 23 embarcações naquele mês, incluindo vários comandantes veteranos que haviam sobrevivido desde 1939. Cada perda representava uma experiência insubstituível que as escolas de treinamento não podiam replicar. A destruição dos submarinos Vacas Leiteiras provou ser particularmente catastrófica. O U-488, U-489 e U-490 foram todos afundados com poucas semanas de diferença entre si. Sem a capacidade de reabastecimento, os barcos do tipo 7C não podiam mais alcançar a costa americana. As áreas de patrulha contraíram-se para o Atlântico Central, onde grupos de caça e destruição esperavam em números crescentes. O grupo de caça e destruição do USS Core refinou a doutrina de cobertura aérea contínua, mantendo a aeronave sobre zonas de submarinos suspeitas por dias a fio, esgotando as baterias dos submarinos através de perseguição implacável. Esta técnica provou ser devastadoramente eficaz contra comandantes experientes. Em 13 de outubro de 1943, o grupo do Core pegou o U-378 na superfície ao amanhecer. O comandante do submarino, tenente do mar Eric Mader, acabara de celebrar seu 26º aniversário. Sua inexperiência transpareceu em sua resposta ao ataque, tentando lutar na superfície em vez de mergulhar imediatamente. 4 Wildcats metralharam o U-378, enquanto 2 Avengers se posicionavam para lançamentos de carga de profundidade. Os artilheiros antiaéreos do submarino conseguiram danificar um Wildcat antes de serem varridos da torre de comando por fogo de metralhadora. Mader ordenou o abandono do navio enquanto as cargas de profundidade estilhaçavam o casco de pressão. Apenas um sobrevivente foi retirado da água. A brutalidade desses encontros chocou até mesmo veteranos experientes de submarinos. O capitão de corveta Heinrich Bleichrodt, um dos principais ases da Alemanha com 24 navios afundados, mal sobreviveu a um ataque de aeronaves do USS Block Island em outubro de 1943. Seu submarino, o 109, mancou de volta ao porto com danos extensos. Bleichrodt nunca mais navegou, dizendo aos colegas oficiais: "O Atlântico tornou-se um matadouro." Novembro de 1943 trouxe novas inovações americanas que inclinaram ainda mais a balança. A introdução do detector de anomalia magnética, MAD, permitiu que as aeronaves detectassem submarinos submersos em profundidades rasas. Sonoboias lançadas em padrões podiam rastrear movimentos de submarinos por horas. A lacuna tecnológica estava se tornando insuperável. O capitão-tenente Ralph Heimar Wolfram comandou o U-405 em 7 patrulhas de guerra bem-sucedidas. Sua experiência e habilidade tática mantiveram sua tripulação viva em encontros que destruíram barcos menores. Ele desenvolvera técnicas para evadir aeronaves, usando cobertura de nuvens e pancadas de chuva para mascarar a posição de seu submarino. Em 31 de outubro de 1943, o U-405 estava operando com a matilha de lobos Siegfried, quando o grupo de caça e destruição do USS Card chegou à área de patrulha. O contratorpedeiro USS Bory obteve contato de radar às 21 horas, distância de 6.500 jardas. O que se seguiu se tornaria lendário na história naval. O U-405 mergulhou, mas foi forçado de volta à superfície por cargas de profundidade. Incapaz de mergulhar novamente devido aos danos, Wolfram decidiu lutar na superfície com os canhões de convés.
Na escuridão e mar revolto, os dois navios colidiram, com a proa do Bori subindo sobre o convés de proa do U-405. Por vários minutos, os navios ficaram travados um no outro. As tripulações dispararam metralhadoras, pistolas e lançaram granadas de mão a queima-roupa. Marinheiros americanos arremessaram canecas de café, estojos de munição e, em um caso, uma faca de bainha contra os artilheiros alemães. O combate surreal continuou até que as embarcações se separaram. O tenente-comandante Charles Hutchins, capitão do Bori, ordenou que todas as armas disparassem contra o submarino. Mais de 4.000 cartuchos de munição foram gastos, enquanto o U-405 tentava escapar. A torre de comando do submarino foi crivada de buracos, seu canhão de convés destruído e seu casco perfurado abaixo da linha d'água. Wolfram ordenou o abandono do navio, enquanto o U-405 afundava pela popa. Apenas 8 dos 49 membros da tripulação sobreviveram ao Atlântico gelado. Wolfram não estava entre eles. O próprio Bori foi mortalmente danificado no encontro e seria afundado no dia seguinte. O combate demonstrou que mesmo os comandantes de submarinos mais experientes não podiam mais sobreviver contra ataques determinados de caça e destruição. A revolução tecnológica que permitiu o sucesso da caça e destruição estendeu-se além do radar e dos torpedos teleguiados. Cientistas de pesquisa operacional desenvolveram padrões de busca ideais usando a teoria da probabilidade. A análise acústica podia distinguir assinaturas individuais de hélices de submarinos. Modelos estatísticos previam o comportamento dos submarinos com base em milhares de observações. A localização de direção de alta frequência provou ser particularmente devastadora. A doutrina alemã exigia relatórios de rádio regulares para coordenar ataques de matilhas de lobos. Cada transmissão durava apenas segundos, mas isso era suficiente para que as estações aliadas triangulassem posições dentro de um raio de 2 milhas. Os comandantes de submarinos enfrentavam uma escolha impossível: manter silêncio de rádio e perder a coordenação tática ou transmitir e revelar sua posição. Os alemães acreditavam que seu sistema de criptografia Enigma permanecia seguro. Eles não sabiam que livros de códigos capturados do U-559, em outubro de 1942, permitiram que criptanalistas britânicos quebrassem a cifra M4 de 4 rotores. Cada ordem operacional de Dönitz para seus submarinos estava sendo lida pela inteligência aliada poucas horas após a transmissão. Dezembro de 1943 viu a destruição de vários submarinos veteranos que haviam sobrevivido desde os primeiros dias da guerra. O 172, comandado pelo capitão-tenente Karl Emmermann, havia afundado 26 navios totalizando 151.000 toneladas. Sua tripulação era considerada de elite, tendo desenvolvido táticas inovadoras para penetrar nas telas de escolta. Em 13 de dezembro, o grupo de caça e destruição do USS Bogue interceptou o U-172 no Atlântico Central. O submarino acabara de transmitir um relatório meteorológico, sua posição traída por estações de localização de direção nas Bermudas e nos Açores. O primeiro ataque veio do Avenger do tenente de segunda classe William Fowler, lançando um torpedo teleguiado Fido, que o operador acústico do U-172 detectou a tempo de evadir. Mas a evasão exigia manobras em alta velocidade que drenavam as baterias rapidamente. Em 2 horas, mais 3 aeronaves haviam chegado para manter o contato. Pelas próximas 14 horas, o U-172 jogou um jogo desesperado de sobrevivência, emergindo brevemente para ventilar o barco e mergulhando às pressas quando o radar detectava aeronaves se aproximando. Às 8 horas de 14 de dezembro, com as baterias exaustas e as reservas de ar comprimido esgotadas, Emmermann não teve escolha senão emergir e permanecer na superfície. As armas antiaéreas do U-172 enfrentaram as aeronaves que circulavam, enquanto as equipes de controle de danos tentavam reparos inúteis. A batalha de superfície durou 43 minutos. Os contratorpedeiros de escolta, USS George E. Badger, USS Clemson,
USS DuPont e USS Osmond Ingram convergiram para a posição do submarino, disparando mais de 400 tiros de suas baterias principais. O casco do U-172 foi perfurado em 17 locais antes de finalmente afundar. 46 de seus 57 tripulantes foram perdidos. 13 sobreviventes foram retirados da água. Durante o interrogatório, eles revelaram a profundidade do desespero entre as tripulações de submarinos. O oceano tornou-se uma armadilha. Não podemos nos esconder. Não podemos correr. Não podemos lutar de forma eficaz. Cada patrulha deve ser a nossa última. No início de 1944, a transformação estava completa. A força de submarinos, que quase fizera a Grã-Bretanha se render por fome, estava agora sendo sistematicamente destruída. Janeiro viu 19 submarinos perdidos. Fevereiro, mais 20. Março, 23. A aritmética da destruição era implacável e acelerada. Jovens comandantes inexperientes estavam sendo enviados ao mar com treinamento mínimo. O tenente do mar Wolfgang Heibges, comandando o U-434, tinha 23 anos de idade e menos de 6 meses de experiência em submarinos, quando a aeronave do CARD pegou seu barco na superfície em março de 1944. Ele ordenou que sua tripulação lutasse, em vez de mergulhar, uma decisão fatal que resultou na perda de todos os homens. A lacuna de qualidade entre as forças americanas e alemãs aumentava a cada encontro. Pilotos americanos acumulavam centenas de horas de experiência em patrulha antissubmarina. Operadores de radar aprenderam a distinguir assinaturas de submarinos de ruídos de superfície em alcance máximo. Operadores acústicos podiam identificar submarinos individuais por seus sons de hélice distintos, rastreando barcos específicos através de milhares de milhas de oceano. As tripulações de submarinos alemães, inversamente, estavam se tornando mais jovens e menos capazes. A idade média dos comandantes de submarinos caíra de 32 para 26 anos. Sargentos veteranos, que formavam a espinha dorsal das operações de submarinos, eram cada vez mais raros. Barcos navegavam com tripulações que nunca haviam experimentado combate, lideradas por oficiais que se graduaram em programas de treinamento abreviados. O filho do almirante Dönitz, Peter, exemplificou essa tendência trágica. O jovem Dönitz serviu a bordo do U-954 como oficial de quarto. Em 19 de maio de 1943, o submarino foi pego na superfície por escoltas britânicas e afundado com todos os tripulantes. A perda de seu filho não deteve o almirante de enviar outros jovens para destinos semelhantes, mas ressaltou o custo pessoal da campanha fracassada dos submarinos. A primavera de 1944 trouxe novas inovações americanas que tornaram as operações de submarinos virtualmente suicidas. A introdução do radar centimétrico em todas as aeronaves de caça e destruição eliminou o último santuário da escuridão. Holofotes League transformaram a noite em dia, iluminando submarinos na superfície a milhas de distância. Mesmo os comandantes mais experientes não podiam mais evadir a detecção. Em 6 de maio de 1944, o USS Buckley demonstrou a intensidade das operações de caça e destruição em um dos encontros mais bizarros da guerra. O contra-torpedeiro de escolta localizou o U-66 na superfície a oeste das ilhas de Cabo Verde. O tenente do mar Gerhard Seehausen comandara o submarino em 9 patrulhas, afundando 33 navios. Sua experiência não significou nada contra as forças organizadas contra ele. Incapaz de mergulhar devido ao esgotamento das baterias, o U-66 tentou abalroar o Buckley. As duas embarcações colidiram a 15 nós, seus cascos rangendo um contra o outro na escuridão. Marinheiros alemães e americanos trocaram tiros de armas leves a queima-roupa. O combate surreal incluiu marinheiros atirando canecas de café, estojos de munição e granadas de mão entre os navios. A tripulação do tenente-comandante Brent Abel disparou 105 tiros de canhão de 3 polegadas, 2.700 rodadas de munição de 20 mm e 418 rodadas de canhão de 40 mm em 16 minutos. O casco do U-66 foi perfurado em dezenas de locais.
O submarino afundou com 24 de seus 48 tripulantes. O combate corpo a corpo representou a agonia de uma era em que submarinos podiam operar como atacantes de superfície. A captura do U-505 em 4 de junho de 1944 pelo grupo de caça e destruição do capitão Daniel Gallery a partir do USS Guadalcanal representou a demonstração definitiva do domínio americano. O grupo de abordagem do contratorpedeiro de escolta USS Pillsbury desceu pela torre de comando do U-505, enquanto o submarino ainda estava em movimento, com água do mar inundando através de válvulas danificadas. Eles fecharam as válvulas, pararam a inundação e salvaram o submarino do naufrágio. O valor da inteligência foi enorme. Livros de códigos, máquinas de cifra, torpedos acústicos e manuais técnicos caíram em mãos americanas. Mas o valor simbólico foi maior. Submarinos não eram mais predadores temíveis, mas prêmios a serem tomados. Suas tripulações eram prisioneiras em vez de guerreiras. A invasão da França em junho de 1944 trouxe grupos de caça e destruição para o Golfo da Biscaia, caçando submarinos que tentavam atacar a navegação da invasão. As águas confinadas tornaram-se um campo de extermínio. 15 submarinos foram destruídos apenas na primeira semana de junho. Sobreviventes descreveram ataques de dezenas de aeronaves simultaneamente, tornando a fuga impossível. O capitão-tenente Herbert Werner, um dos poucos comandantes de submarinos a sobreviver à guerra, descreveu a experiência de enfrentar grupos de caça e destruição. Detectaríamos aeronaves em nosso radar, mergulharíamos e, em minutos, ouviríamos o barulho das sonoboias acima de nós. Então as escoltas chegariam, mantendo o contato por dias. Emergíamos ofegantes por ar, apenas para encontrar aeronaves já esperando. Era um extermínio sistemático. Em agosto de 1944, Dönitz ordenou a evacuação das bases francesas conforme os exércitos aliados se aproximavam. Submarinos tentando alcançar portos noruegueses enfrentaram ataques contínuos de grupos de caça e destruição posicionados ao longo de sua rota. De 31 barcos que tentaram a passagem, 11 foram destruídos. Os sobreviventes chegaram com danos extensos e tripulações exaustas. A introdução do tubo de respiração Schnorkel permitiu que os submarinos operassem os motores a diesel enquanto submersos em profundidade de periscópio. Mas essa inovação chegou tarde demais e provou ser inadequada. Barcos equipados com Schnorkel ainda eram vulneráveis à detecção por radar e podiam fazer apenas 6 nós enquanto usavam o dispositivo. Representava uma adaptação defensiva, não um retorno à capacidade ofensiva. Setembro de 1944 viu a implantação das tecnologias de caça e destruição mais avançadas até então. O torpedo, Mark 24. Fido fora aprimorado com maior alcance e sensibilidade. Novos morteiros Red Hog podiam saturar uma área com projéteis acionados por contato. O radar podia detectar objetos do tamanho de periscópios a 5 milhas. O descompasso tecnológico tornara-se absoluto. O capitão-tenente Günther Pust, comandando o U-978, testemunhou a destruição de 3 outros submarinos em sua matilha de lobos durante uma única noite em outubro de 1944. Seu diário de guerra registrou: o inimigo possui capacidades que não podemos combater. Eles atacam sem aviso, com precisão perfeita. Não estamos mais lutando contra homens, mas contra máquinas que nunca cansam, nunca erram, nunca mostram misericórdia. Os meses finais de 1944 viram as perdas de submarinos atingirem níveis insustentáveis. Novembro, 24 barcos perdidos. Dezembro, 27 barcos perdidos. Novas construções não podiam acompanhar o ritmo da destruição. Instalações de treinamento foram bombardeadas. Suprimentos de combustível diminuíram. A força de submarinos estava morrendo e todos sabiam disso. No entanto, Dönitz continuou a enviar barcos ao mar, impulsionado pelas exigências de Hitler e por sua própria recusa em aceitar a derrota. Jovens que deveriam estar na escola receberam o comando de submarinos após treinamento apressado. Tripulações inteiras
navegavam em sua primeira e última patrulha simultaneamente. Os grupos de caça e destruição transformaram o Atlântico de um campo de batalha em um local de execução. A história do U-396 exemplificou esta fase final. Seu comandante, tenente do mar Ernst Günther Unterhorst, e toda a sua tripulação tinham uma idade média de 20 anos. Eles navegaram da Noruega em novembro de 1944 e foram detectados pelo grupo de caça e destruição do USS Core em 3 dias. A perseguição durou 18 horas. Quando o U-396 finalmente emergiu, com suas baterias descarregadas e ar exausto, foi imediatamente destruído por aeronaves à espera. Não houve sobreviventes. O inverno de 1944 para 45 trouxe os submarinos do tipo 21 equipados com snorkel para o serviço. Esses barcos podiam sustentar 16 nós submersos e possuíam sensores avançados, mas apenas 2 tornaram-se operacionais antes do fim da guerra. Os grupos de caça e destruição venceram a corrida contra a inovação técnica alemã através do simples peso dos números e da destruição sistemática da força de submarinos existente. As estatísticas contavam a história completa. Em 1942, os submarinos afundaram 1.160 navios aliados, totalizando 6.200.000 toneladas. Em 1944, eles afundaram 132 navios, totalizando 773.000 toneladas. Os grupos de caça e destruição reduziram a eficácia dos submarinos alemães em 90%. No pico da produção, os estaleiros americanos lançavam mais de 140 navios Liberty por mês, quase 3 a cada 2 dias, cada um carregando 10.000 toneladas de carga. A aritmética da guerra de tonelagem tornara-se impossível para a Alemanha. Em março de 1945, a força de submarinos existia em grande parte no papel. De 463 barcos nominalmente disponíveis, menos de 60 estavam operacionais. A maioria permanecia no porto, carecendo de combustível, torpedos ou tripulações treinadas. Aqueles que navegavam enfrentavam destruição certa pelos grupos de caça e destruição que aperfeiçoaram seu ofício através de 2 anos de operações contínuas. A humilhação final veio em abril de 1945, quando o U-546 atacou o USS Frederick C. Davis, parte da escolta do USS Bogue. O contratorpedeiro de escolta afundou, mas em poucas horas o U-546 foi caçado e destruído pelas escoltas restantes. Foi o último submarino morto pelo grupo de caça e destruição do Bogue, elevando seu total para 13 submarinos destruídos. A entrada final do diário de guerra do almirante Dönitz sobre as operações de submarinos continha uma admissão amarga. A superioridade do inimigo no mar, particularmente no campo da ciência e tecnologia, arrancou de nossas mãos a arma mais eficaz que possuíamos. A guerra submarina terminou em derrota. A transformação levara menos de 2 anos. Em março de 1943, os submarinos quase romperam a linha de vida do Atlântico, afundando navios mais rápido do que os aliados podiam construí-los. Em março de 1945, a força de submarinos estava efetivamente extinta, seus remanescentes escondidos em portos ou sendo metodicamente destruídos no mar. Os grupos de caça e destruição alcançaram essa reversão através da aplicação sistemática de tecnologia superior, inteligência e capacidade industrial. Eles transformaram a caça aos submarinos de uma arte que exigia intuição e sorte em uma ciência que exigia precisão e persistência. Cada aspecto da guerra antissubmarina fora otimizado através de pesquisa operacional e refinamento prático. O USS Bogue terminou a guerra como o grupo de caça e destruição mais bem-sucedido, com 13 abates confirmados de submarinos. O USS Card reivindicou 11. O USS Core destruiu 6. Esses porta-aviões de escolta e suas telas afundaram mais submarinos do que as unidades de frota tradicionais poderiam imaginar ser possível. Mas sua maior conquista não foi nos números, mas na metodologia. Eles demonstraram que a guerra moderna pertenceria às nações capazes de integrar inteligência, tecnologia
e produção industrial em sistemas de combate unificados. A habilidade e a coragem individuais, embora ainda importantes, não podiam superar a desvantagem sistemática. A era romântica da guerra submarina, onde um comandante habilidoso podia superar as probabilidades materiais através de astúcia e determinação, terminara para sempre. O choque sentido pelos capitães de submarinos alemães não foi meramente tático, mas existencial. Eles entraram na guerra como guerreiros de elite, os lobos cinzentos, que estrangulariam a linha de vida marítima da Grã-Bretanha. Terminaram-na como animais caçados, presos entre um oceano no qual não podiam mais se esconder e uma pátria que mal podiam alcançar. O capitão de corveta Peter Kremer, um dos poucos ases de submarinos a sobreviver à guerra, escreveria mais tarde: "Não tínhamos resposta para os grupos de caça e destruição. Eles possuíam todas as vantagens: radar que não podíamos detectar, armas das quais não podíamos evadir, inteligência que revelava todos os nossos movimentos e, o mais importante, a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Passamos de predadores a presas, no que pareceu ser da noite para o dia." O custo humano foi estarrecedor além da compreensão. Dos 40.000 submarinistas alemães que foram à guerra, 30.000 nunca retornaram, uma taxa de baixas de 75%. 784 de 1.162 submarinos comissionados foram destruídos. A taxa de perda de barcos em sua primeira patrulha excedia 50% no final da guerra. Classes inteiras de graduados da escola de submarinos foram aniquiladas meses após completarem o treinamento. As perdas americanas, por outro lado, foram mínimas. Os grupos de caça e destruição perderam apenas um porta-aviões de escolta no Atlântico, o USS Block Island, torpedeado em maio de 1944, e menos de 10 contra-torpedeiros de escolta durante toda a campanha. A proporção de troca que outrora favorecera os submarinos em 10-1 inverteu-se para favorecer os americanos em 20-1. As inovações táticas desenvolvidas pelos grupos de caça e destruição influenciaram a guerra naval por décadas. A integração de meios aéreos e de superfície, o uso de inteligência para direcionar operações, a aplicação de pesquisa operacional para otimizar táticas, tudo se tornou doutrina padrão nas marinhas modernas. A guerra antissubmarina da Guerra Fria baseou-se fortemente nas lições aprendidas no Atlântico, mas talvez o impacto mais profundo tenha sido psicológico. A força de submarinos representara o poder naval alemão e a proeza tecnológica. Sua destruição pelos grupos de caça e destruição americanos demonstrou que a capacidade industrial e o avanço científico determinariam os conflitos futuros. A era do heroísmo individual rendera-se à era da guerra sistemática. Em maio de 1945, quando a Alemanha se rendeu, os submarinos restantes receberam a ordem final de Dönitz: emergir, hastear bandeiras pretas e dirigir-se aos portos aliados. Dos 49 barcos que obedeceram, muitos eram comandados por oficiais com menos de 25 anos, suas tripulações compostas por adolescentes que nunca viram combate. Eles renderam-se aos grupos de caça e destruição que se preparavam para destruí-los com a mesma eficiência metódica que caracterizara toda a campanha. A última patrulha operacional de submarino terminou em 7 de maio de 1945, quando o U-320 foi afundado por escoltas britânicas. Seu comandante, tenente Dumar Heinz Sider, tinha 24 anos. Ele e toda a sua tripulação de 36 homens representaram as baixas finais de uma força que outrora ameaçara mudar o resultado da guerra. Análises pós-guerra revelaram a elegância eficiente das operações de caça e destruição. Padrões de busca foram otimizados usando a teoria da probabilidade. A entrega de armas foi calculada para maximizar a probabilidade de destruição, minimizando o gasto de munição. Interceptações de comunicação foram correlacionadas com padrões operacionais para prever o comportamento dos submarinos. Cada elemento fora refinado através de análise rigorosa e aplicação prática. O maior choque para os capitães de submarinos alemães não foi a perda da superioridade tática,
mas a velocidade e a completude de sua ocorrência. Em março de 1943, as matilhas de lobos quase cortaram as linhas de suprimento do Atlântico. Em novembro de 1943, os submarinos estavam sendo caçados até a extinção, suas bases sob vigilância constante, suas comunicações comprometidas, cada movimento seu, previsto e combatido. Esta reversão ocorreu não através de uma única inovação tecnológica, mas através da integração sistemática de múltiplas vantagens. Radar que podia detectar submarinos dia ou noite, aeronaves que podiam patrulhar por horas a centenas de milhas da base, armas que podiam encontrar alvos independentemente das tentativas de evasão, inteligência que revelava as intenções do inimigo antes que fossem executadas, capacidade industrial que podia substituir as perdas mais rápido do que o inimigo podia infligi-las. Os grupos de caça e destruição escreveram o primeiro capítulo da guerra naval moderna, onde a vitória era determinada não pela coragem ou habilidade individual, mas pela superioridade sistemática em múltiplos domínios. Eles transformaram o Atlântico de um vasto esconderijo em um campo de batalha transparente, onde cada movimento era observado, cada transmissão interceptada e cada erro punido com a destruição. O almirante Dönitz passaria 10 anos na prisão de Spandau como criminoso de guerra, contemplando a destruição da força que ele construiu e liderou. Suas memórias do pós-guerra continham uma passagem reveladora. Eu acreditava que coragem e determinação poderiam superar a desvantagem material. Os grupos de caça e destruição americanos me ensinaram que na guerra moderna, a tecnologia e a capacidade industrial são decisivas. Não fomos derrotados por melhores marinheiros, mas por melhores sistemas. O legado dos grupos de caça e destruição estende-se além de suas conquistas de guerra. Eles demonstraram que o futuro da guerra naval seria determinado pela integração de forças aéreas e de superfície, pela fusão de inteligência com operações e pela aplicação de metodologia científica a problemas táticos. Os submarinos nucleares da Guerra Fria, equipados com sensores e armas sofisticadas, foram descendentes diretos dos conceitos comprovados por porta-aviões de escolta e contratorpedeiros de escolta no Atlântico. Nas profundezas frias do Oceano Atlântico, mais de 500 submarinos alemães repousam no fundo do mar, seus cascos de aço dissolvendo-se lentamente no abismo. Eles são monumentos à eficácia devastadora dos grupos de caça e destruição americanos, e transformaram a caça submarina de uma medida defensiva desesperada em uma campanha ofensiva de destruição sistemática. Os jovens que comandaram essas embarcações condenadas entraram no serviço acreditando que se uniam a uma força de elite que determinaria o desfecho da guerra. Descobriram, em vez disso, que enfrentavam um inimigo que transformara a própria guerra, substituindo a arte do combate pela ciência da destruição. Seu choque diante dessa transformação ecoou pelas fileiras da força de submarinos e, finalmente, pela própria história naval. A força de submarinos alemã entrara em 1943 como mestre do Atlântico, com suas matilhas de lobos massacrando comboios com quase impunidade. Terminou o ano como fugitiva caçada, suas bases bombardeadas, suas linhas de suprimento cortadas, suas tripulações experientes mortas e seus barcos remanescentes escondidos em portos ou fugindo de perseguição implacável. O choque dessa reversão ressoaria na história naval como o momento em que a tecnologia, a inteligência e a capacidade industrial mudaram para sempre a natureza da guerra no mar. Os grupos de caça e destruição americanos de 1943 a 45 chocaram os capitães de submarinos alemães, não por marinharia ou coragem superiores, qualidades que ambos os lados possuíam em abundância, mas pela aplicação sistemática de esmagadora superioridade tecnológica e industrial que transformou o oceano de um santuário em um campo de extermínio onde a precisão, não o valor, determinava a sobrevivência. As estatísticas finais eram irrefutáveis. Os grupos de caça e destruição e seus correspondentes aliados afundaram 784 submarinos alemães.
Eles mataram 30.000 submarinistas alemães, perdendo menos de 5.000 de seus próprios homens. Eles reduziram a ameaça dos submarinos de uma vitória próxima para uma derrota completa, em menos de 2 anos. Não foi meramente uma vitória militar, mas uma demonstração de que a própria natureza da guerra mudara fundamentalmente. A era do submarino lobo solitário operando independentemente através de furtividade e astúcia terminara. O futuro pertencia a forças navais integradas, empregando sensores, armas e inteligência sofisticados em operações coordenadas. Os grupos de caça e destruição não apenas venceram a Batalha do Atlântico. Eles revolucionaram a guerra naval e chocaram seus inimigos com a completude de sua transformação de caçado a caçador.